quero agradecer também, e já me achando com isso privilegiada em relação aos meus demais colegas de residência, que na abertura o Estevão falou que este seminário do IAT era uma festa. Eu acho que foi para mim, né? Porque acho que realmente é festa no que eu trabalho, vocês já vão ver, né? E aqui eu acho que sim, é uma festa, e que é a festa que eu gosto também, que é a festa das palavras. E é uma festa de palavras que eu quero trazer para vocês. Mas quem sou eu? Eu sou gaúcha, né? Eu abro a boca, todo mundo percebe. Eu sou colorada, né? Aqui em Minas me tornei atleticana, porque descobri pela via inusitada do Max Weber que existe uma afinidade eletiva, de modo que a gente pode formular que o Inter, né, o Colorado, está para o Galo Atlético, assim como o Grêmio está para o Cruzeiro. Então, obviamente, me tornei uma atleticana. Sou mãe de uma mineira, aluna da UFMG, sou professora há mais de 35 anos, dos quais 20 na UFMG. Atualmente eu sou professora titular da UFMG, lotada no Departamento de Sociologia, sou fundadora e coordenadora do Centro de Estudos da Religião Pierre Sanchis e bolsista de produtividade do CNPq. O outro ponto que eu quero levantar, eu intitulei da seguinte maneira: o IAT me salvou. Quando eu enviei a proposta de trabalho para o IAT, eu vivia um momento de total desencanto da universidade. A dolorosa sensação de que não havia mais vida inteligente, que tudo que restava era a baixa cozinha acadêmica, oriunda do dispositivo produtivista histérico e perverso que tomou conta da vida acadêmica, que de produtivo, no senso heurístico propriamente dito, muito pouco tem. Isso me causava um profundo sofrimento, e hoje nós estamos falando na depressão que acolhe os professores e muito pouco se fala. Isso me causava um profundo sofrimento, pois que eu me recuso, assim como eu me recuso a ser moderna, a ser contemporânea, eu me recuso a ser contabilista de mim mesma. Porque eu não tenho, como diz o Bauman, o espírito do perito contador. É lembrar a analogia do perito contador com a da educação bancária. Eu acho muito interessante isso, né? Nós nos tornamos peritos contadores na universidade. Eu me recuso, e a minha idade acho que me permite isso, eu me recuso à proletarização do conhecimento, que cada vez mais é tomado pela máquina taylorista, fordista, que nos aliena ao número de artigos que se publica preferencialmente com qualis A1. Isso faz da universidade o que um psicanalista francês chama de fábrica dos impostores. Ele se chama Roland Gorin. Se alguém tem um pouco de familiaridade com o francês, porque não tem legenda, só jogar no YouTube La Fabrique des Imposteurs e vai entender qual é o argumento dele. E nessa máquina, né, produtiva que nos tornamos, ela nos impede, que eu acho que se tornou a universidade, ela nos impede a flânerie, o ócio criativo, que é fundamental para o desenvolvimento do conhecimento. E o IAT me proporcionou esse ano de flânerie. Não tá? Bem, as trocas no IAT, e nós já vimos, né, de manhã, elas, ainda que algumas tenham sido, como não poderia deixar de ser outro modo, tenham sido tensas e polêmicas, me fez espairecer e aplacar esse desencanto e de me dar esperanças no porvir, né? E recuperar, né, a importância, ainda que por uma outra, aqui eu quero retomar, ainda que pela minha via, que eu sei que é marginal, é propositadamente gauche,
a importância que nós já vimos conversado de manhã com o Rochelle, de pensar o nosso papel de professor na universidade. Porque eu sou, acima de tudo e antes de tudo, uma professora. E como eu disse de manhã, antes de mais nada, um professor professa. O projeto que eu apresentei para o IAT se chama Festa, Religião e Cidade, Interfaces e Modulações Luso-Brasileiras. De fato, esse projeto é um desdobramento heurístico de um projeto anterior que se chamava Festa, Religião e Cidade Laicar, incursão às nossas matrizes lusitanas. Isso me permite localizar para vocês, então, a confluência, né, onde eu me movo. É nesse tripé Festa, Religião e Cidade, a partir de uma confluência entre história, sociologia, antropologia, cada vez mais filosofia e, mais recentemente, inclusive pelo fato de que mais recentemente eu tenho tido a oportunidade de ter muitas discussões com teólogos, seja na CEILA, seja no ISTA, eu tenho descoberto, uma certa tendência, já me disseram, né, de teologia. Quem sabe eu vou terminar os meus dias, meu bem, como uma teóloga. Calcula, Rogério, a véia vai virar teóloga, é o máximo. Bem, esse projeto, Festa, Religião e Cidade, Interfaces e Modulações Luso-Brasileiras, ele foi iniciado em 2014, ele contou com o apoio do CNPq, na forma de bolsa de produtividade, de auxílio financeiro e de bolsa de apoio técnico à pesquisa. Ele toma como matéria de reflexão as festas religiosas urbanas do catolicismo brasileiro e português, notadamente as de sua vertente popular, desde uma dupla perspectiva histórica e etnográfica, articulando-as ao calendário do catolicismo e de seus ciclos festivos. Com isso, antes de avançar, eu quero também... não, vou falar isso mais adiante, deixa eu continuar aqui então. Desse ciclo festivo anual do catolicismo, eu privilegio o ciclo da Paixão-Ressurreição, com ênfase nas formas processionais dessas celebrações, notadamente para as procissões da Semana Santa e particularmente da procissão dos Passos. O destaque dado a essas modalidades festivas relaciona-se ao fato de que elas se colocam em linha direta com algumas das mais salientes características do catolicismo popular: devoção e culto aos santos, procissões e festejos públicos e celebrações centradas no vínculo comunitário. Além disso, são modalidades festivas antigas que remontam a longa duração na história em ambos os países e ainda hoje são celebradas, constituindo em manifestações festivas tipicamente urbanas que modificam o panorama das cidades onde elas se realizam. E elas abrem importantes veias de investigação e campos de diálogo entre Brasil e Portugal. Em Portugal eu trabalho sobretudo em Lisboa, em Minas Gerais, em Ouro Preto, Tiradentes, Sabará e São João del Rei. Esses meus projetos, né, um desdobramento do outro, eles me permitem também, obviamente, que é o meu modo e a minha competência, de dar seguimento em seu retrilhar o veio aberto pelo mestre Pierre Sanchis, um dos maiores antropólogos brasileiros de renome internacional, professor emérito dessa universidade, que as gerações mais recentes nunca ouviram falar. A minha relação com o trabalho do Pierre, que também estudou festas em Portugal, é uma continuidade nas atenções destacadas, mesmo que em densidades outras, tratando nos mesmos níveis, ainda que distintamente articulados, temas e questões fundamentais da tríade festa, religião e cidade,
buscando localizar e compreender traços culturais, sociológicos e históricos que, na dupla articulação entre o evento e a estrutura, caracterizam brasileiros, os nossos brasileiros e portugueses, ou luso-brasileiros, modos de viver a experiência humana em coletividade. Que é isso que me interessa pensar, a experiência humana em coletividade. Este projeto ainda está em andamento, embora ele tenha começado em 2014, devido aos sistemáticos atrasos de pagamento do CNPq. Em 2014, o CNPq largou uns troquinhos. Em 2015, na véspera de Natal, o CNPq depositou na conta da pesquisa R$50. O ano passado, sumiu da minha conta de pesquisa R$5.000. Eu levei um ano para que a agência do Banco do Brasil, em Brasília, conseguisse localizar onde tinha ido parar os R$5.000, e fazem 2 meses que esses R$5.000 voltaram na minha conta. Quer dizer, o atraso na pesquisa não é meu, é do CNPq. Deste projeto, né, eu tenho uma característica que eu herdei de um dos meus grandes mestres, Marcel Mauss, que ele tinha por hábito, ele começava um trabalho e no próprio desenvolvimento do trabalho o tema despertava outras questões. Aí ele já perdia o interesse naquela e já estava querendo fazer outra. Eu sou muito assim. Então, nem terminei o projeto ainda da procissão, totalmente o projeto da procissão dos passos, mas no desenvolvimento da pesquisa eu descobri os chamados passos, que são construções por onde, em determinado momento do trajeto da procissão, se para. São os chamados passos. Alguns chamam de oratórios, outros de pequenas capelas, mas o nome correto é passos. E isso tem uma história maravilhosa, e eu já comecei a pensar nisso, e acabei de renovar a minha bolsa de produtividade com Festa, Religião e Cidade, Modulações e Interfaces Luso-Brasileiras 2, né, que é um desdobramento, em busca dos passos perdidos ou de como o patrimônio é visto e tratado na contemporaneidade. Porque esses passos têm tudo a ver com a constituição do próprio território, do perímetro urbano da cidade, e a própria cidade desconhece. Por isso que eu brinco, né, em busca dos passos perdidos, também fazendo alusão ao célebre romance Enquête pas perdue. Eu não vou fazer aqui uma exposição dos dados obtidos, nem dos resultados alcançados. Isso eu deixo para os meus ouvintes lerem em textos que eu já publiquei ou que serão publicados. Eu vou me limitar a poucas considerações de ordem conceitual e, sobretudo, epistêmica. O meu primeiro ponto, então, minha primeira consideração, é sobre a minha abordagem do tema. Eu postulo, introduzindo o meu campo epistêmico conceitual da minha visada, que festa, religião e cidade são 3 formas fundamentais de ligar. Ou seja, 3 formas de associação aqui definida no senso que lhe é atribuído por Zimmel, por intermédio das quais se realizam a troca e a comunicação, 2 fundamentos essenciais da experiência humana em coletividade. Como eu disse, experiência humana em coletividade é a minha cachaça. E isso, para mim, se realiza nessa articulação entre festa, religião e cidade. Mas de que ligação e comunicação que eu estou falando? É ligação, comunicação com os afetos e com as emoções, ligação, comunicação, troca com o sagrado e com os deuses, ligação, comunicação, negociação com os deveres e as obrigações. Isso se desdobra de que maneira? Festa, religião e cidade pode ser pensada como uma comunidade afetiva de desejos e de sonhos,
comunidade de crença e de fé, comunidade política, pautando e regulando a comunicação e as trocas. Essa tríade sobre a preeminência interessada do primeiro elemento, festa, pela via da demarche que eu adoto, move e enseja a minha abordagem, tendo como ponto de partida e âncora o princípio heurístico e epistêmico, segundo a qual, através da festa, da religião e da cidade, podemos aprender e compreender nossas sociedades. Dito de outro modo, festa, religião e cidade são tomadas como tropos a partir dos quais se pode pensar os fundamentos do vínculo social e a constituição da imaginação coletiva, sob três formas: a forma afetiva, que é a festa, a forma cultural, que é a religião, e a forma associativa, que é a cidade. E isso no eixo da longa duração da história. Desde essa demarche, né, eu propus, revisando toda a literatura sobre festa nas ciências sociais e na história, eu propus não uma teoria da festa, porque eu postulo também que a festa é avessa a uma teoria geral. Então eu propus o que eu chamo de um horizonte compreensivo sobre a festa, partindo da proposição de um sociólogo chamado Jean Duvignot, segundo a qual a festa é muito mais que a festa. Com isso, eu ambiciono, eu sou muito pretensiosa, avançar o patamar de dimensão empírico, né, Evan Menenciel, mudando o registro da discussão sobre a teoria da festa, tal como ele se encontra fixado, em geral, na literatura. Mas o meu ponto, e eu não tenho, mas tenho muito posto, né, que o ponto é sempre fugitivo, pois que quando a gente pensa tê-lo alcançado, ele já está em outro lugar, ele sempre escapa, é expor o que eu tenho denominado de ultrapassamento, no sentido de quê? De ir além, mas não de deixar para trás. Né? É uma posição do ultrapassamento, tal como propõe o pensamento fraco do Vátimo ou a perspectiva da desconstrução do Jacques Derrida. Né? E eu proponho o quê? Que a gente ultrapasse o pensamento da festa em perspectiva, que eu chamo de festa-fato, para sua apreensão como perspectiva, o que eu chamo de festa-questão. Então, o que eu quero é que a gente dê um salto heurístico. Mas para avançar no meu ponto, eu quero esclarecer, tanto quanto possível, uma vez que deliberadamente eu prefiro as ideias obscuras e confusas às ideias claras e distintas, que o meu objetivo não é propor, repito, uma teoria, um modelo, mas de partilhar um horizonte compreensivo que propõe pensar o fundo epistêmico das nossas práticas discursivas sobre a festa. Né? Então, o que eu quero dizer com isso é que eu quero propor uma alternativa do enfoque da coisa presente, a festa-fato, para o suplemento referência-coisa, que eu chamo de festa-questão. Dado que eu parto do ponto de vista desse construtor, segundo o qual a presença plena, aí é puro Derrida, a presença plena, nua e crua da coisa, em si e para si, não existe, pois que a coisa jamais é anterior à sua suplementação pelo conceito. Isto é, a coisa é desde sempre intencionada em e por algum tipo de discurso que a ela se refere. Dito em termos mais simples e ao mesmo tempo mais complicados, é uma gramatologia da festa. Para tanto, eu apresento, e aqui não vou discorrer tudo para vocês, a chamada tese da morte da festa, que é uma doxa na literatura, que reduz o fenômeno festivo
há dois modelos de referência. O primeiro é o modelo de tipo sociológico, também chamado modelo da festa arcaica, que foi desenvolvido, sobretudo na antropologia, a partir do estudo das ditas sociedades primitivas, e o segundo, que é o modelo de tipo histórico, o modelo da festa tradicional, que em geral é desenvolvido pela história e uma parte também pela sociologia, que foi desenvolvido em torno do estudo das festas ocidentais do passado. Por isso a denominação de tradicional. Eu digo que em ambos os modelos a festa é tomada em perspectiva, como uma coisa, como um estudo de caso. Eu argumento que se trate da festa arcaica ou da festa tradicional, em ambos os modelos, ainda que por razões diferentes, num de ordem morfológica, a festa arcaica, no outro de uma ordem temporal, a festa tradicional, a festa é tomada apenas como um fato, acontecimento definido em perspectiva, seja relativamente a um tipo de sociedade, a festa arcaica da sociedade primitiva ou a festa tradicional do passado, portanto, a um tempo findo, tornando-se assim um marcador de fronteiras sociológicas e históricas, funcionando como um grande divisor, sendo, e esse é o meu ponto fundamental, sendo, no entanto, em relação à contemporaneidade, um anacronismo. Arcaísmo ou tradição não tem existência própria fora sua pura fatualidade. Eu proponho, não ao contrário disso, como alternativa, outro caminho que não se quer mais ver, que não se quer melhor, mais correto, mas é simplesmente outro. Tais heterônimos de Fernando Pessoa. Eu proponho que a festa não morreu, que ela não se mantém como um fóssil, seria a sobrevivência desse passado arcaico ou desse passado tradicional, que ela está viva. Por quê? Esse é o meu ponto, digamos, ontológico, porque a festa é mais do que ela mesma, né? Ela é a própria vida. Por isso que eu falo festa-fato, festa-questão. Assim, eu introduzo, a partir da perspectiva do Divignaud, a minha própria proposição, que é composta de dois passos epistêmicos metodológicos a saber. Eu proponho que, primeiro, a gente dessubstantivize, desfuncionalize, isto é, desreifique a ideia de festa, tratando-a não mais como um fato eminentemente social, uma coisa dotada de um conteúdo específico, relativo a um determinado tipo de sociedade e ou grupo e a um determinado tempo. Tá? Segundo passo, tratar a festa como questão, isto é, como perspectiva, não como caso de estudo, mas não como estudo de caso, mas como caso de estudo, invertendo a questão como Maria Fernanda também fez no trabalho dela. Aí eu digo, portanto, que a festa deixa de ser um objeto a ser descrito, como ela aparece usualmente na literatura, para tornar-se um mecanismo. É aí que começa a questão para mim, a festa questão. Um operador de ligações que atua por meio da destruição concertada, que é uma ideia do Divignaud, do real socializado, que é uma ideia do Grisoni. Abrindo, esse que é o meu ponto fundamental, abrindo para a experimentação humana o campo do possível, isto é, do imaginário. E o que eu estou entendendo como campo do possível e do imaginário? É o campo das percepções e das imagens da vida coletiva que não se reduzem à própria vida coletiva, pois que se refere e remetem à instância do desejo, do imprevisível, do indecidível, do indeterminado, da interioridade, da embriaguez mística, do excesso e do gozo. Poderia dizer que aqueles 9 questionários eram uma resposta festiva. Saiu completamente da ordem, né, da utilidade. Né? E deixa de ser igualmente, este é o ponto fulcral do meu argumento, um fato sociológico
para se tornar uma virtualidade antropológica, que faz parte daqueles atos que o próprio Divignoux diz que tais como o sagrado, o jogo, o sonho, o transe, a arte, a doença mental, são de finalidade zero. Não significa nada, não quer significar nada, não tem utilidade nenhuma. Então, acho que eu sou a única residente do IAT que estuda uma coisa que não serve para nada, só para pensar. Eu digo, pensar o humano, demasiadamente humano, em uma das suas esferas, patamares, né, para mim, seminais, que é o da experiência do religioso, a experiência religiosa. Só isso, mais nada. Eu não tenho problemas para resolver, eu tenho questões para pensar. Só isso. Tá? Eu postulo, seguindo meu mestre Marcel Mauss, que a festa, assim como o princípio da reciprocidade, é o ato mesmo de produção da vida, e não simplesmente a sua mera reprodução. O segundo ponto, de ordem conceitual, né? Sobre o que produz a festa, e eu diria mais recentemente também, eu estou pensando nisso, a pesquisa. É uma fórmula que eu inventei a partir da minha experiência de campo, né, e de arquivo em Minas Gerais e em Lisboa, que eu denominei fazer corpo na duração do fazer corpo. Então, o que eu quero dizer com fazer corpo na duração do fazer corpo? Primeiro, é o meu ponto epistêmico-metodológico. Eu tomo como mote de aproximação, né, uma aproximação epistêmica entre passos de pesquisa e passos de procissão. Uma vez em que ambas as atividades, ainda que se situando em planos de referência e de experiência diferentes, um no da ciência, outro no do transcendente, ou seja, uma no do profano real e a outra do sagrado misterioso, ambas, os passos da pesquisa e os passos da procissão, enquanto atividades, baseiam-se em sequências ordenadas e sistemáticas de deslocamento, com um necessário investimento corporal, implicando sempre em um percorrer caminhos, avançando em busca de algo, acreditando em algo, na procura de um encontro. Eu lembro que o tropo procissão veio do latim processione, que é o quê? Ato de avançar, marcha. A gente não fala o avanço da pesquisa, o estado da arte, não sei mais o quê. Uma procissão, seja a forma como ela se revista, né, sobretudo se ela é de caráter público, ela é sempre um misto de cortejo e de peregrinação. Aí eu digo, então, que a gente tem fé na procissão, conhecimento na pesquisa. Mas em ambas, o gesto fundamental é o da relação, né, daquilo que liga. E aquilo que liga é aquilo que faz corpo. Né? Um outro elemento epistêmico comum é que ambas demandam e solicitam participação, como um ato simultaneamente de envolvimento afetivo e conhecimento. Participação que em ambas as atividades, para além das sequências delimitadas que configuram sua estrutura formal e que se epifanizam, seja no projeto de pesquisa, seja no produto final, seja no ritual, intervém o elemento da surpresa, do acaso, do inesperado, que reenvia, por sua vez, a imaginação criadora, a fantasia e, eventualmente, a imaginação. Tudo que é imaginário, cá e lá. Né? Fazer corpo na duração do fazer corpo opera para mim também como uma espécie de breviário ilustrado, ou uma breve ilustração da minha proposição relativamente à festa, colocando em diálogo teoria e empiria, Brasil e Portugal, no eixo da longa duração histórica e desde, como eu disse, uma visada sociológica e etnográfica de fundo
filosófico. Quando eu estou falando em experiência humana, em coletividade, eu estou falando de uma ontologia. Eu defendo que corpos se fazem e se refazem a cada procissão, a cada ano e na duração. A procissão dos Passos em Lisboa existe ininterruptamente desde 1500. Cadê? Ah, tá aqui, daqui a pouco eu digo para você. 1530 e 40, 1587. Né? Para o Brasil é mais difícil, porque os nossos arquivos são lamentáveis. Se eu tiver tempo, eu vou falar sobre isso. A gente localiza mais ou menos ali século XVIII, mas é muito difícil dar uma data precisa, porque não tem. Não tem arquivo para pesquisar. Eu defendo, né, que esses corpos que se fazem e refazem a cada procissão, a cada ano e na duração, são corpos místicos, logo sagrados, a serviço de um mito religioso, a igreja e político, a cidade e a nação, que são festas urbanas e da cidade, né? Que se produzem e se reproduzem, esses corpos se produzem e se reproduzem coletiva e publicamente, logo são corpos sociais, em uma reunião extraordinária, logo, né, especialmente consagrada, portanto, em festa, em desfile público pela cidade, no coração da cidade. Fazer corpo na duração do fazer corpo pode ser tomada também como uma fórmula geral de compreensão das procissões em geral e em particular em Portugal, porque lá eu consigo retraçar toda a história. No Brasil eu não consigo. Duração, porque remete a essa história longa, de séculos e em séculos. Fazer corpo também, porque operar ligações é seu intento e feito fundamental. É interessante que a expressão em francês, faire, corps, indica, devido à homofonia entre corps, corpo, e cœur, coração, um potente duplo bind entre corpo e sentimento, agentes fundamentais em se tratando de festa. Além disso, como aplicada mosiana que sou, eu sigo o mestre que sempre dizia que a questão fundamental das ciências sociais era entender a sociedade, e a sociedade é aquilo que faz corpo. Eu digo então que a sociedade é corpo constituído por regras e por práticas. Eu falo em corpo também, porque procissão é um cortejo de corpos marchando corpo a corpo. Trata-se de corpos em desfiles, constituindo um corpo processional. Um corpo constituído, como eu já disse, a partir de vários corpos que se ligam por sentimentos. Um corpo emocional, uma comunidade emocional, como diria Weber, uma corporação. Se eu tivesse um PowerPoint, vocês viram que ia ficar bonitinho. Porque eu brinco corpo, coração em ação, corporação. Brinca, vai dividindo a palavra corporação, vocês vão encontrar todo esses trenzinho aí. Fazer corpo também, já estou quase terminando. Porque se tratando de procissão do catolicismo, é preciso considerar que essa religião, como bem nota o Manuel Clemente, né, o arcebispo de Lisboa, que desde o começo essa religião se ligou à corporização, à encarnação da palavra divina, o verbo, o logos, e ao sinal deste mesmo corpo, oferecido por todos como alimento perpétuo, que assimila a si os que o recebem, fazendo de todos eles um só corpo também. Aí eu gostaria de lembrar, perguntar, né, quem de nós nunca ouviu o célebre trecho do Evangelho segundo São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu tenho que trocar de óculos, me desculpe, começou a visão do... Tá russo, chefe. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele,
e sem dele, e sem ele, nada que foi feito se fez. Agora vem o ponto que eu quero chamar a atenção. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai. Quem de nós também nunca ouviu o trecho da carta de São Paulo, a primeira carta aos Coríntios? Eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que era entregue, tomou o pão e, tendo graças, partiu e disse. O que ele diz? Isto é meu corpo, que é para vós, fazer isso em memória de mim. Olha, o fazer corpo na duração do fazer corpo. Do mesmo modo, né, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso sempre que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A gente entra para o messianismo, que não é o meu ponto aqui. Eu digo que aqui a gente está no núcleo duro do fundamento, ou seja, no corpo místico, ideológico do cristianismo. Um Deus que se faz corpo, chamada kenosis, e que dá seu corpo em sacrifício, a dádiva oblativa de si para a salvação espiritual da humanidade, para a sua redenção. Ora bem, a dramatização ritual que faz memória desse corpus, todo esse corpus que eu narrei aqui para vocês, se dá de modo exemplar em duas procissões, na procissão dos passos e na procissão do corpo de Deus, que chama corpo de Deus em Portugal, aqui a gente chama de Corpus Christi. Nas procissões que eu estou falando aqui, o que eu estou vendo em ação? O corpo membresia da Igreja de Cristo que está em ação. E a ligação que se opera é entre a divindade e o seu povo. Eu digo que está em questão aqui também, né, o renascimento, né, na paixão do corpo divino, que vai encontrar o corpo do Pai que não mais se realiza. Né? É um corpo que se transmuta pelo sacrifício da morte física em corpo divino, que se funde na Santíssima Trindade. Né? Em ambas essas procissões, é um corpo místico que apela para a comunhão entre o humano e o transcendente. Então, são vários corpos que estão em produção e em mistura. O corpo humano e divino do Cristo, o corpo eclesial da igreja, o corpo cristão da sociedade, o corpo social da cidade, o corpo individual de cada cidadão. Né? Logo, eu digo que é belo e bem de festa, religião e que se trata, e de fazer corpo na duração do fazer corpo. Terceiro ponto que eu quero chamar a atenção, é muito rápido, é sobre pesquisar no Brasil e em Portugal. E aqui eu quero registrar o agudo contraste negativo das condições de pesquisa no Brasil e em Portugal. Enquanto em Lisboa eu sempre fui recebida com presteza, competência, no Brasil eu tenho enfrentado uma verdadeira saga do combatente. Eu destaco à guisa de exemplo o envio no arquivo do tombo de um documento que eu queria pesquisar para um rápido restauro. Isso aconteceu em 3 dias, para que eu pudesse realizar a consulta, bem como a autorização que eu tive da Biblioteca Nacional para que eu pudesse consultar um livro em estado precário de conservação. Agora, em outubro de 2017, que eu pude voltar ao campo, porque consegui o dinheiro de volta do CNPq, portanto, já fora da residência, da vigência da residência, e depois de mais um ano de tentativas, troca de e-mail para cá, troca de e-mail para lá, pede autorização para cá, pede autorização para lá, finalmente eu tive acesso à documentação do arquivo, olha o nome pomposo,
arquivo documental histórico do Museu do Ouro da cidade de Sabará. Foi um verdadeiro choque ver o estado lastimável de conservação da documentação. A gente abre a folhinha, porque é uma folhinha, sim, o documento a gente abre, é as traças e o documento está rendilhado. Não dá nem para pegar, para ver, porque o risco de o documento esfarinhar, esfacelar totalmente. E a quase inexistente catalogação. Em Portugal eu pesquisava tudo na Biblioteca Nacional ou no Arquivo do Tombo, tudo pela internet, eu marcava o que eu queria e em questão de minutos eu recebia a resposta já dizendo se eu podia baixar aquilo pela própria internet ou se eu tinha que consultar no próprio local o dia e o horário que eu teria que ir. Isso tudo em 2, 3 dias no máximo. Eu chegava lá, já estava o computador disponível com a minha senha para que eu pesquisasse. Em Sabará, o arquivo tem umas coisas ainda datilografadas, mas tem outro que está no caderno espiral, daqueles de folha grande. Tá? Como que se faz corpo na duração do fazer corpo e em condições tais de pesquisa. Um último ponto, que tem sido uma das minhas obsessões, né, e que virou o subtítulo de um livro que eu lancei em novembro do ano passado, ainda que não se ligasse diretamente, ouvi dizer isso, de um parecerista, ao projeto de pesquisa que eu apresentei ao IAT, mas tem tudo a ver, né? Por isso ele não foi editado pelo IAT, para minha mais profunda tristeza. Eu chamei Viagens Textuais sobre a escritura da experiência na experiência da escritura. Com isso eu quero dizer o quê? Que essa minha procissão já vai longa e cansativa. Os meus pés estão cansados, meus passos confusos. É boa hora de terminar, dar apenas mais um pequeno passo final que bem sei inconclusivo é. Em relação aos meus passos de pesquisa, muitos passos foram dados, muitos outros virão, bem sei que muito ficou de fora dessa minha comunicação, e não somente por seu estreito corpus temporal, mas também por minha própria estreiteza compreensiva. Consola-me e traz-me apoio uma potente observação de um antropólogo francês chamado Francis Afergan, que diz, e aí vem a escritura da experiência na experiência da escritura. Aquele que se descobre escrevendo, que escreve descobrindo e que se descobre sua própria capacidade de escrever, impotente que é a provar a veracidade do que vê, não pode, senão, exigir ser acreditado sobre palavra. Portanto, eu estou me expondo ao expor. Ou seja, conclui ele, a crença é o verso obscuro e afetivo da linguagem, que nos permite retomar também, numa outra direção, a questão da espiritualidade de hoje de manhã. Portanto, eu digo que do começo ao fim, ou do fim ao começo, é a experiência da escritura na escritura da experiência. E para terminar, o poeta e o romancista. Fernando Pessoa diz, bebi a taça do pensamento até o fim, reconhecia, pois, vazia, e achei horror, mas eu a bebi. Raciocinei até chegar à verdade. Achei-a e não a entendo, já se esvai. E a epígrafe que o Rudolf Otto, no seu livro sobre a religião, cita uma frase do Fausto. O estarrecimento é o melhor que há na humanidade. Por mais que o mundo lhe dificulte o sentimento, arrebatado, ele sente fundo o assunto. Muito obrigada.